Uma vez perguntaram no meu stories, quando eu abri as perguntas, né? O pessoal perguntou meio assim, Alaí, qual é o sentido da vida? Sabe qual é o sentido da vida? Pra frente. Pra frente. É fluir. É fluir. É de mim sair. Eu gosto muito de uma definição de influência. O pessoal fala que influência é exercer domínio sobre o outro, mas não é assim que funciona. Fluência é você fluir para dentro do outro. É para que eu possa olhar para o Tony, por exemplo, e ver que nele existe um pouco de mim. Ele possa olhar para mim e ver que em mim existe um pouco dele. Por quê? Porque fluímos uns aos outros. Porque nós nos doamos. Porque nós nos entregamos. Gente, isso é poderosíssimo. Uma coisa que o pastor Léo sempre fala. Por que é importante isso daqui? Porque existe uma parte de Deus que eu só vou conhecer através da sua vida. Assim como tem eu, a minha irmã Aline e o meu irmão Pedro. Nós temos o mesmo pai, mas nós tivemos experiências com esse mesmo pai. Se você conversar com o meu irmão, você vai conhecer uma parte do meu pai que até então você não conhecia através da minha vida. Porque foram coisas que só o meu irmão viveu com o meu pai. E o meu pai entendeu, apesar de ser o mesmo pai. Isso é gostoso. A minha vontade é conhecer o máximo de Deus. E para que eu possa conhecer o máximo de Deus, eu preciso conhecer o máximo de vocês. Eu preciso me entregar ao máximo para vocês. E a partir do momento em que a minha vida é transformada na dimensão que eu conheço mais a Deus. Claro, nós temos a nossa fonte principal e de autoridade, que é a palavra de Deus. Mas nós temos também o presente que Deus nos deu, que são uns aos outros. Eu gosto muito de um versículo que fala bem assim, Deus, é um de uns salmos, agora eu não vou lembrar qual é os salmos. Mas fala assim, Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Quando eu olho para o céu de manhã, quando eu acordo, cara, é gostoso. Eu vejo Deus no sol, eu vejo Deus no nascer do sol, eu vejo Deus no pôr do sol de Brasília, que é a coisa mais linda do mundo. Eu vejo Deus quando passam uns passarinhos, pousa lá nas árvores perto lá de casa e começa a cantar. Eu vejo Deus nisso. Mas eu vejo mais Deus ainda quando eu olho para minha esposa. Eu vejo mais Deus ainda quando eu olho para minha filha. Eu vejo mais Deus ainda quando eu olho para vocês. Então, se vocês estão aqui, eu te dou a certeza que se vocês se desafiarem a conhecer mais a Deus, não existe lugar melhor do que aqui. Agora eu quero pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Atos, capítulo 1, porque nós estamos numa série falando sobre avivamento. E é gostoso porque é dentro do avivamento que nós conseguimos acessar a nossa melhor versão de ser humano. Vou repetir. É no avivamento que nós conseguimos acessar a nossa melhor versão de ser humano. Lembra quando Deus vai criar o homem? E Deus, até então, ele está expressando o seu poder quando ele fala bem assim. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus está demonstrando o seu poder. Ele tem poder a tal ponto de ele simplesmente falar e as coisas no falar já existem. Só que ao fazer o homem, ele coloca a mão na massa. Ele não fala, haja homem, e o homem passa a existir. No conselho da Trindade, Deus fala bem assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Ele queria definir o que seria o padrão visível para mostrar quem ele é. Que Deus é espírito invisível. Mas ele queria definir de forma visível quem ele era. Quando ele vai definir de forma visível quem ele é, ele faz o ser humano. Por isso que a melhor forma de você ser humano é ser parecido com Deus. O pecado, ele tenta nos desumanizar. O pecado, ele tenta nos formatar de uma outra maneira. Formatar de uma forma animal. Então, ele vai nos desconfigurar para que a gente seja para que a gente seja menos parecido com Deus. Deus, ao definir
o que seria a referência dele visível, ele também define o que é ser humano. O que é ser homem. Homem no sentido humanidade. Então não existe uma experiência melhor para nos tornarmos humanos do que o avivamento. Porque o avivamento é uma experiência onde Deus desce no seu povo e flui para que agora o povo se mostre todas os seus relacionamentos, né? Seja testemunha. Por isso eu quero que você saia daqui com a certeza de que espiritualidade não é um homem tentando alcançar a Deus. Espiritualidade não é um esforço humano para se tornar divino. Espiritualidade é o divino alcançando um homem, é um esforço espiritual. Santidade é um esforço espiritual para se tornar humano. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, o movimento de Deus nunca é olhando para cima e subir. O movimento de Deus é sempre olhando e falar até onde eu consigo descer. Até onde eu consigo alcançar. Jesus, a santidade de Jesus é expressa no momento em que ele, sendo espírito, se esforça para alcançar o mais fraco. Ele, sendo o mais poderoso, se esforça para alcançar o mais frágil. Isso é santidade. O avivamento vai nos tornar dessa forma. O avivamento vai nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E essa é a nossa melhor versão. Sabe qual é a sua melhor versão? A sua melhor versão é aquela versão onde você está mais parecido com Jesus. Porque aonde existe Cristo, existe salvação. Porque aonde existe Cristo, existe perdão. Porque aonde existe Cristo, existe graça. E nós somos chamados de pequenos cristos. Nós somos chamados da identidade de Cristo. Não é o nome Jesus que tem poder. É o nome que Jesus recebeu. E qual é o nome que Jesus recebeu? Cristo. É por isso que eu gosto muito quando Paulo fala bem assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós nascemos dessa semente. Nós temos a oportunidade hoje de nascer na nossa melhor versão e receber a autoridade que Cristo recebeu, que se esvaziou de todo o seu poder para ser colocado na autoridade do nome sobre todos os nomes. Jesus não precisava de poder porque ele tinha muita autoridade. Só precisa de poder quem não tem autoridade. Mas quem tem autoridade, o poder é fluir para dentro do outro. O poder é descer para dentro do outro. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão. Realmente vai ser uma breve reflexão, tá? A Priscila fica brava quando eu falo breve reflexão e demoro 2 horas para pregar. Não vou demorar 2 horas para pregar. É porque a introdução já foi a pregação. Agora eu só queria mostrar, porque nós estamos trabalhando na série de avivamento e a nossa intenção como igreja é sermos intencionais no avivamento. Nós estamos buscando sair daqui e sermos intencionais, não é viver de forma automática, como se saísse virtude da gente e a gente não percebesse. Não é viver tipo, eu abençoei a pessoa e não sabia que tinha saído virtude de mim. E lá na frente a pessoa vai contar o testemunho e você fala: nossa, eu não sabia que tinha feito tanta diferença na minha vida aquela atitude que eu fiz. Por quê? Porque viveu de forma automática. Eu gosto quando Jesus está passando no meio da multidão e alguém pega nele e dele sai virtude. E ele para todo mundo. Foi bem assim, gente. Jesus não é um cara insensível, gente. Jesus é um cara extremamente sensível. Ele sabe exatamente o momento que sai virtude dele. Ele sabe exatamente. Será que nós temos essa sensibilidade de saber exatamente o momento que está saindo virtude de nós? Para ser assim, precisamos ser intencionais. O avivamento traz isso para o nosso coração. Então vamos lá. Atos capítulo 1,
a partir do versículo 4, tá bom? Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que sentavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Parou aí, tá? Gente, vamos lá. Uma coisa que eu quero que você entenda. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e antes de enviar os discípulos, enquanto ele ainda estava com os discípulos, antes dele ascender aos céus, ele estava reunidos com os discípulos, e Jesus fala bem assim para eles: não saiam de Jerusalém até ser revestido do poder do Espírito Santo. Tá? Não saiam de Jerusalém. E os discípulos começam a perguntar: então quando é que vai ser o momento em que vai ser vai restaurar o reino a Israel? Onde é que Jesus fala assim: não cabe a vocês saber. A única coisa que vocês devem saber é que o Espírito Santo vai revestir vocês de poder e autoridade para ser testemunha. Ou seja, não é simplesmente poder para realizar, é autoridade para ser. É autoridade para ser. Não é só fazer, é quem você é. Só que para isso acontecer, você precisa esperar. E aqui eu vou compartilhar de forma, claro, de forma mais trabalhada, aquilo que eu tenho compartilhado no discipulado, aquilo que eu já compartilhei em devocionais na sede. Gente, repete comigo bem assim: não vou sair até receber a direção de Deus. Para aí. Eu quero que você firme essa palavra no seu coração. Não saia até você receber a direção de Deus. Não faça nada até você ser revestido do poder. Não. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que Deus, aquilo que nós pedimos para Deus abençoar. Porque às vezes nós pedimos para Deus abençoar algo nas nossas vidas que nasceu do nosso desespero, que nasceu da nossa ansiedade, que nasceu da nossa carência, que nasceu de um anseio da minha alma e não do Espírito de Deus. E claro que Deus não vai abençoar, porque Ele sabe que se Ele abençoar, isso vai estragar a sua vida. Então Jesus, antes de descer o avivamento sobre aquele povo, Ele exercita uma paciência, Ele faz um exercício de fé para que aquelas pessoas saibam descansar na vontade de Deus. Então a palavra hoje é: saiba descansar na vontade de Deus. Ele sabe o momento certo. Ele não perdeu o controle das coisas. Eu gosto de falar de descanso, porque agora eu tô numa... Vou deixar bem... Eu tô na vibe atividade física. É geração saúde, fitness. É aquele cara que vai pra academia e posta, tá paga. Agora entrei nessa vibe. Nunca imaginei que eu seria esse tipo de pessoa. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa assim: cara, eu odeio academia, odeio o clima de academia, odeio não sei o quê. Até que certo dia a Priscila olhou pra mim e falou assim: meu bem,
acho que você tá meio esquisito, viu? Você o seu corpo tá estranho. Tô brincando, ela não falou isso não. Mas eu sei que ela tava pensando em falar isso. E eu falei, cara, eu preciso... E gente, depois que eu casei, eu não lembro um momento em que eu me exercitei para alguma coisa. Eu sempre fui um cara muito sedentário. E eu sempre confiei na genética. Pô, minha família, meu pai magrinho, minha mãe magrinha e tal, não sei o quê, então eu vou ser magrinho o resto da minha vida. Só que chegou um momento em que eu olhei assim, eu falei, cara, eu tô precisando me exercitar, tô precisando fazer alguma coisa. E quando a gente fala de generosidade, a gente não leva a sério que isso é semente. Gente, já tem um tempo que eu e a Priscila estamos nos desafiando a mais dar do que receber. Mas chega uma hora que fica difícil porque Deus está todo momento nos abençoando. E a gente Deus está nos abençoando para aumentar o padrão para que a gente doe mais. E isso foi uma das coisas que eu fui abençoado. Um amigo meu chegou para mim e falou bem assim, Alaí, eu vou pagar 3 meses de academia para você. Eu falei, caraca, que massa, fechou, eu vou te acompanhar. Aí ele começou a me acompanhar. Aí eu entrei agora na academia e tudo, e uma das coisas que um meu outro amigo meu, que é nutricionista, me indicou, ele falou assim, Alaí, come bem, né, se exercite bem e durma bem. Você quer que a sua atividade física ela seja eficaz? Você quer ter mais resultado na musculação, seja lá o que for? Aprenda a descansar. Eu falei, caramba. Aí eu fui ver que os atletas de fisiculturismo, por exemplo, os caras têm a rotina do sono certinho, que eles precisam descansar aquilo dali, porque senão eles não conseguem alcançar o resultado que eles querem para o corpo deles. Porque o corpo entende para que ele possa alcançar um resultado melhor, ele precisa estar descansado, o músculo precisa estar descansado. Por isso que quando por exemplo, vou malhar perna, no outro dia não pode malhar perna também, porque o músculo ainda não descansou. Então o corpo precisa receber esse descanso. Eu fico pensando, cara, como que Deus é poderoso? E como que as coisas terrenas, elas refletem aquilo que as coisas espirituais. Gente, você já foi trabalhar cansado? Quem aqui já foi trabalhar depois de quase não ter dormido à noite? Levanta a mão. É um pesadelo, é horrível. Eu estava conversando com o Renato Cabian, que eles são professores. E eles tinham postado lá que estavam fazendo diário e tal. E para mim, fazer diário é o fim do mundo. Eu odeio fazer diário. Lançar nota e tal. E anotar o que eu fiz em cada aula. Mas faz parte do meu trabalho, eu preciso fazer. E teve um dia que ia ter conselho de classe no dia seguinte. O conselho de classe é o momento onde o aluno fica morrendo de medo, esperando que o professor tenha um pingo de misericórdia para passar ele se ele não passou em nenhum tipo de prova, né? E agora eu sou o professor porque eu era o aluno que ficava no pé do professor, aí dava bombom, aí dava chocolate para ver se passava de ano. Agora eu sou o professor que recebe essas coisas. Na verdade não, né? Porque ninguém reprova ensino religioso, mas eu posso fazer a cabeça dos outros professores. Então... Aí eu falei pra Priscila, eu falei, amor, eu ainda não lancei as notas e amanhã é um conselho de classe, preciso lançar. Aí eu fiquei até 4 horas da manhã, lançando nota por nota, lançando meu diário certinho e tal. E eu trabalho, olha só gente, eu trabalho em Planaltina do Goiás. Na verdade eu não trabalho, eu faço missões. Essa é do Silas, essa piada é do Silas. O Silas que uma vez falou, eu falei, essa é boa, mano, essa eu vou usar. Cara, porque é longe, é muito longe. E para eu chegar lá no horário, eu preciso sair 5h30. Eu não posso sair depois que isso. Eu fui trabalhar, eu fui lançar o diário 4 horas. Eu tive que acordar 5h30 para ir para lá. Eu fui para o conselho de classe morto. E o resultado foi qual? Eu não fui eficaz praticamente em nada no conselho de classe. O diretor falava
E meu olho começava a ficar vesgo, assim, ó. Minha visão começava a querer fechar. Eu falei, caraca, eu não posso dormir, gente, eu não posso dormir. Porque, querendo ou não, quando vai no conselho de classe, eles sempre pedem a opinião do professor de ensino religioso, porque eu sou o capelão da escola. Ah, professor, esse aluno aqui foi ruim, mas você acha que ele é um menino esforçado? Você acha que ele tá... Qual a dificuldade que ele tá tendo com a família? Então, eu meio que dou esse parecer. Então, eu tenho que ficar todo mundo ligado. Só que teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, cara, eu vou no banheiro. Eu falei assim, vou pedir para ir no banheiro, vou entrar no box e vou tirar 5 minutinhos de cochilo e depois vou voltar para o conselho de classe. Aí, lá vai, né? Eu falei, posso ir no banheiro? Pode ir no banheiro. Tá bom, vai lá. Fui lá no banheiro, sentei no vaso, cansado. Sentei no vaso. Pronto. Cara, sabe como é que eu acordei? Porque no meu sonho, alguém falava, Alaí, você tá aí? O cara tava batendo na porta e sabe quando você ainda não consegue acordar, mas entra no sonho, aquilo dali? Aí eu tomei um susto, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu apertei descarga fingindo que tava usando o banheiro e tal. Foi mal, cara, deu dor de barriga. Aí bem que eu imaginei, porque tá fedendo muito. E eu nem tinha feito nada. Voltei pra sala, fiquei com maior fama de cara, de professor capelão cagão. Porque eu tava super cansado, eu precisei fazer... E, gente, só quem foi trabalhar cansado sabe como que você não consegue dar o seu melhor quando você tá cansado. Gente, quando eu vou dar uma aula minha cansado, é terrível. Eu não consigo... dos professores eu sou o mais animado lá da escola. Mas eu não consigo ser o mais animado quando eu tô cansado. E o pior, eu chego em casa, eu ainda tenho as minhas atividades de casa. Né? Eu preciso dar atenção para minha filha, eu preciso fazer o dever de casa dela, eu preciso dar atenção para minha esposa, eu não consigo ser a melhor versão de pai que eu queria ser, eu também não consigo ser a melhor versão de esposa que eu queria ser. Por quê? Porque eu estou muito cansado, eu acabo cochilando na hora errada. Então uma coisa que você precisa aprender é o seguinte, quem não descansa na hora certa, cochila na hora errada. Gente, quem não descansa na hora certa, cochila na hora errada. Agora, vamos falar de forma espiritual. Vamos trazer... Por que Jesus, ele exercita o descansar em Deus? Porque ele sabe que quando você está cansado, dificilmente você vai ter sucesso na sua luta contra o pecado. Porque ele sabe que quando você está cansado, dificilmente você vai ser alguém paciente. Ele sabe que quando você está cansado, dificilmente você vai ser alguém grato. Gente, o cansaço tira de melhor o que tem dentro do nosso coração. Pessoas cansadas cansam os outros e cansam a Deus. Aquela pessoa canseira, gente, quando nós estamos cansados, nós nos tornamos vulneráveis. Eu lembro, um dia desses eu deu uma gripe, né, que eu fiquei com medo de ser Covid e tal, e graças a Deus não foi. Fizemos teste e tal. Falei pra minha mãe, mãe, não entendo, porque eu tô tomando direitinho, fazendo as coisas. Ela assim, filho, você tá dormindo bem? Caraca, é verdade, não tô dormindo bem. Tô indo dormir tarde e acordando cedo. E isso mexeu com a minha imunidade. Se na Terra nós nos tornamos arrastados quando estamos cansados, imagina o nosso espírito quando está cansado. Pessoas cansadas são pessoas que reclamam todo momento. E elas acham que estão reclamando porque a vida delas é uma vida cansada, mas elas não é isso. Não é a vida cansada que gera a reclamação, é a reclamação que gera uma vida cansada. Parece que tudo é ruim, parece que não existe nada de bom no dia. Mas porque a pessoa está cansada, ela está indisposta, então ela vive reclamando de tudo. A pessoa que está com o espírito abatido, ela vai reclamar. Olha para o seu dia.
Presta atenção em quantas coisas você agradeceu e quantas coisas você reclamou. Se você está reclamando mais do que você está agradecendo, isso é um grande indício de que o seu espírito não está descansado em Deus. Pessoas cansadas são pessoas inconstantes. Lembra quando Jesus foi orar e os discípulos ficaram vigilantes? Jesus, fiquem atentos, tá? Eu vou ali orar. Aí Jesus volta, o que eles estão fazendo? Estão cochilando na hora errada. Certamente não estavam descansados. Certamente na hora que era para descansar, não descansaram. E o que Jesus fala? Gente, acorda, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, filho, se você não tiver descansado, eu não falo só do descanso físico, eu falo do descanso espiritual, eu vou explicar o que é é porque eu estou falando o que é cansaço, depois eu vou falar o que não é descansar, e depois eu vou falar o que é descansar, tá bom? Quando você está cansado, o diabo vai enviar o estagiário do inferno para te tentar e vai conseguir. Ele vai precisar nem usar os melhores profissionais do inferno lá para... Ele fala assim, filho, você que acabou de chegar aí, vai lá e tenta o cara lá. Mas você está tão cansado que você não tem disposição. Ou seja, você se torna alguém inconstante. Inconstante nos seus relacionamentos. Inconstante, você se torna alguém vulnerável. Você não consegue vencer um vício porque você já está tão arrastado, você já está tão cansado, já está tão saturado. Aí vai virando um abismo puxando o outro, porque aí você reclama de tudo. Aí você começa a não ter certeza de nada. Porque não existe mais uma referência absoluta, porque agora tudo depende de você. Tudo depende do seu braço. E quando tudo depende do seu braço, isso te cansa. Jesus sabia que se eles saíssem, os discípulos saíssem ali sem a direção de Deus, eles iriam se cansar. Eles iriam se cansar. Por isso ele fala, não façam nada sem a direção do Espírito. Não façam nada sem o poder do Espírito, porque se vocês fizerem sem a direção de vocês, vão achar que vocês dão conta. Aí vai virar síndrome de Deus. Achar que dá conta de tudo. E muitos de nós, existe um orgulho no nosso coração de querer dar conta de tudo. Talvez pela nossa experiência de vida, ou talvez porque alguém nos falou que precisávamos fazer isso, ou talvez porque cedemos à tentação do Satanás quando chegou para Jesus e foi bem assim, se você é filho de Deus, então dá conta. E às vezes a gente pensa, porque a gente é filho de Deus, a gente precisa dar conta de tudo. Repete comigo, eu não dou conta. Até dói, né? Falar isso. Até bate no orgulho. Mas a gente tem que reconhecer que não dá conta. Se você dá conta de tudo, então envia seu currículo lá para o céu para se tornar a quarta pessoa da Trindade. Tá bom? Já pode ser canonizado. Mas nós não damos conta de tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e a Manuela, é engraçado. Eu tô numa fase muito gostosa da Manuzinha. Que a gente tá interagindo muito e tudo. E é uma fase que eu falo e ela me responde. Eu falo, filha, faz isso. E tem coisas que ela não dá conta, apesar de ser muito simples. Ela ainda não dá conta. Então uma das coisas que ela ainda não dá conta é tirar a calça jeans. A gente tem as calças jeans, ela não consegue. Ela consegue tirar a calça leg, ela consegue tirar o short, mas calça jeans é difícil. Aí eu falo, filha, tira a calça jeans. Aí ela tenta tirar e fala assim, papai, eu não dou conta. E, gente, aquilo mexe demais com o meu coração. Sabe? Eu falei, tá bom, filho, tá bom, vem cá, deixa o papai dar conta pra você. Eu fico, gente, não é possível que eu sou um pai melhor pra minha filha, melhor do que Deus é pra nós. Não é possível que eu seja um pai melhor do que Deus é pra mim e pra você. Tem momentos que a gente precisa falar, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Lembra o que o Egito fez para tentar enfraquecer o povo hebreu? Quando José subiu e começaram a crescer muito. Vocês lembram qual foi o decreto de Faraó
com o povo para tentar enfraquecer a galera dos hebreus? Lá em Êxodo capítulo 1, ele vai dizer bem assim, o faraó que já não conhecia mais José, o faraó viu que o povo se tornou muito numeroso e era forte. O que ele fez? Dobrou o serviço e matou os filhos homens. Qualquer coincidência com nossos dias de hoje é só uma mera coincidência, tá bom? Porque hoje o que nós fazemos? A gente se mata de trabalhar e a última coisa que a gente pensa é ter filho. A gente se mata de trabalhar e a última coisa que a gente pensa é ter filho. O faraó foi inteligentíssimo. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer para tirar a identidade desse povo? Eu vou cansar eles, vou dobrar o serviço e vou tirar aquilo que eles geram. E eles vão ficar preocupados não só em gerar, mas eles vão preocupados só em fazer. Gerar é diferente de fazer. Porque gerar vem daquilo que nós somos. Fazer vem daquilo que nós conseguimos com as nossas mãos. Então vou tirar a identidade deles. Vou cansar esse povo. Hoje, a estratégia do nosso inimigo espiritual é a mesma. Ele vai te cansar. Ele vai te cansar. Porque você cansado, você não ora. Porque você cansado, não lê a Bíblia. Porque você cansado, não dá o melhor para o seu cônjuge. Porque você cansado, não vai para a igreja. Porque você cansado, reclama de tudo. Porque você cansado, não tem certeza de nada. É essa estratégia que ele vai usar. E por que hoje a gente olha para o trabalho com um fardo? Nossa, segunda-feira. Nossa, dia de trabalhar. Meu Deus do céu. Porque a gente pensa que descansar é curtir preguiça. A gente pensa que descansar é fazer nada. A gente pensa que descansar é ficar parado. É ócio. É ficar à toa. Como se Deus, no sétimo dia, tivesse falado, agora descansei, agora vou ficar parado. O que de fato é descansar em Deus? Porque descansar não é isso, gente. Sabe o que isso é? Preguiça. Preguiça. Descansar nunca foi ficar parado. Descansar foi alguém que não se cansa. A palavra descansar, por que é o cansado? É a pessoa que está fadigada, é a pessoa que está exausta. E o descansado é a pessoa que não se cansa. É a pessoa que não se fadiga, é a pessoa que não desanima. Você me pergunta, Alaí, como que faz para descansar então? Eu vou te dar o segredo aqui agora. Pega isso para a sua vida, porque você vai ver, se você souber descansar em Deus, como que todo o resto vai fluir. Preguiça é não querer trabalhar. Cansaço é trabalhar sem direção. E descansar é trabalhar com uma direção. Vou repetir. Preguiça é não querer trabalhar. Cansaço é você trabalhar sem direção. Sabe quando você dorme? Porque descansar é diferente de dormir, tá bom? Descansar é diferente de dormir. Tem pessoas que dormem não sei quantas horas. Eu já fui dessas pessoas. E você acorda mais cansado do que você foi dormir. Meu Deus do céu! Não é horrível esse sentimento? Você para dormir, aí no outro dia você acorda, parece que você não dormiu. Você acorda mais cansado, parece que um caminhão passou por cima de você, você acorda mais cansado. Mas por quê? Porque estamos sem direção. Quando a gente está sem direção, a gente sente que a gente está correndo em círculos, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Gente, isso é desanimador demais. Isso é desanimador demais. Sabe por que o povo não entrou na Terra Prometida? Boa parte do povo que foi libertado do Egito? Porque eram pessoas cansadas,
E porque pensaram que o descanso era ficar parado. Aí chegou lá na Terra Prometida, porque a Terra Prometida era uma terra que promete descanso. Quando o Hebreus fala, esforça-se para entrar no descanso do Senhor, é uma referência a entrar na Terra Prometida. Aí a pessoa tá lá, cara, estou trabalhando aqui no deserto. Vai chegar um momento que eu não vou trabalhar, porque tem uma terra que manda leite e mel e tal. Aí chega lá, tem que lutar na Terra Prometida. Aí o cara fica, meu Deus do céu, não acredito nisso. Aí por isso que aquele povo não entra. Porque aquele povo é escravo das suas expectativas, é escravo do seu esforço, é escravo da força do seu braço. Chega um momento que fala assim, meu Deus do céu, eu achei que eu ia parar de me esforçar. E descansar em Deus não é parar de se esforçar, descansar em Deus é não ter mérito. A graça não anula o esforço, a graça anula o mérito. Descansar em Deus é você entender aquilo que Deus falou para Josué quando foi conquistar a Terra Prometida. Falou bem assim, seja forte e corajoso, luta porque eu vou te dar a vitória. Ou seja, você não luta numa expectativa se vai dar certo ou não. Você se esforça sabendo que já deu certo. Por isso que você não se cansa, porque o resultado não depende mais de você. Porque você já não trabalha num plano seu. Você já não trabalha em cima de um anseio seu. Você trabalha debaixo do propósito de Deus, da direção de Deus. E tudo que trabalha bosta, ó, perdão. Tudo que trabalha debaixo da direção de Deus, Deus já deu resultado, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo a igreja, já deu certo o casamento, já deu certo a sua profissão, já deu certo. Você só vai se esforçar para manifestar aquilo que já deu certo. Vou te dar um exemplo melhor. Lembra quando os discípulos estavam pescando a noite toda e não conseguiram pegar nada? No dia seguinte eles estavam cansados. Jesus chega. Olha só, Jesus entra no barco e Jesus fala para os discípulos bem assim, vai lá para onde as águas são mais fundas e lance as redes. Eu fico imaginando a reação dos discípulos, assim, meu Deus do céu, ele acha que a gente não é pescador não. Ele está tentando ensinar uma coisa que a gente já faz há anos. Olha a fala de um cansado, mas alguém que está se esforçando para entrar no descanso de Deus. O que Pedro fala para Jesus? Senhor, já tentamos a noite toda isso, mas é porque o Senhor está mandando, nós iremos fazer. E o que acontece? Eles lançam. Na hora que puxa, aí um milagre acontece. Eles ficam de cara, porque eles fizeram a mesma coisa que eles estavam fazendo, só que agora tem uma palavra. Eu gosto muito de uma música de um amigo meu. Ele não é famoso, mas ele fez uma música que ele fala bem assim... deixa eu tentar lembrar, eu esqueci. Enfim, não vou lembrar. Mas a música fala bem assim: pescador, lance a rede do lado de lá, porque foi eu quem ensinou o peixe a nadar. Gente, quem trabalha debaixo da palavra de Deus não se cansa. Você pode dormir 1 hora por dia, que você vai acordar renovado. Porque a palavra fala que aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Por mais que o meu homem exterior se corrompa todos os dias, o meu homem interior é renovado dia após dia. Porque nós trabalhamos debaixo de uma palavra, porque nós temos alguém maior por nós, porque nós temos alguém dando conta de tudo por nós, porque nós temos alguém que trabalha por nós enquanto nós dormimos, porque nós temos alguém que prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós temos alguém que disse que nós conseguiríamos
passar por todas as coisas e dar graça em todas as coisas, porque nós temos alguém que morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos ensinar que nós recebemos essa autoridade que ele teve de passar pelo que ele passou, sem desespero, sem ansiedade. Jesus chorava sem ansiedade. Imagina Gente, imagina que avivamento é esse. A gente poder se alegrar sem desespero e chorar sem ansiedade. Jesus chorava porque ele queria contemplar a vida. Jesus chorava porque ele queria experimentar das suas emoções na sua melhor versão. Não existe melhor coisa do que você experimentar a alegria quando você se parece com Cristo. Não existe melhor coisa do que você chorar sabendo que tem um Pai que não vai deixar a sua vida ao léu, não vai deixar você se perder no dia de amanhã. Gente, é a melhor... Quando uma das coisas que a Priscila escreveu no texto, quando a gente perdeu o nosso filho, o nosso antigo, o anterior, foi ela... O que eu acho tão gostoso em Deus é que eu consigo chorar sem desespero. Eu consigo sentir essa tristeza, porque viver é isso. Viver é você experimentar. É você sentir as energias que aquela circunstância te condiciona a sentir. Mas sentir sem ansiedade. Sentir sem desespero. Sentir sem carência. Sentir sem estar buscando o próprio interesse. Descansar em Deus é você contemplar a vida. Descansar em Deus é você se sentir vivo. Descansar em Deus é você se sentir livre. Livre do quê? Da escravidão das nossas expectativas, dos nossos interesses, da força do nosso braço. Quando nós nos esforçamos, porque é um exercício de fé descansar em Deus, gente. Não é fácil. Todo dia a gente precisa se esforçar para isso. Sabe o que eu faço? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço no meu dia, minha devocional, meu versículo do dia. E vou pedir para que eu possa descansar debaixo daquela verdade. Para que o meu dia seja um dia onde eu possa ser a minha melhor versão, porque o meu espírito está descansado. Então, para encerrar, se vocês estão cansados, se vocês estão se sentindo incertos, ansiosos, desesperados, eu quero muito que vocês escutem do Senhor Jesus, quando Ele fala bem assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Eu vou te dar o descanso, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprenda a descansar em Deus. Ou seja, trabalhem muito, mas debaixo de uma direção. No final, eu quero repetir a mesma coisa que a gente falou no início da nossa palavra. Não saiam sem antes vocês receberem a direção do Espírito Santo. Aquilo que começou no Espírito vai terminar no Espírito. Mas aquilo que começou na carne não tem como terminar no Espírito. Tem pessoas que estão desesperadas, com medo de perder o emprego, com medo de perder o casamento, com medo de perder a igreja, com medo de perder coisa, com medo de perder amigos, com medo de perder... Gente, só se perde aquilo que não é eterno. E aquilo que não é eterno é melhor se perder logo. Então já deixa Deus abalar. Porque a Bíblia fala que Deus vai abalar céus e terras, para que só fiquem as coisas inabaláveis. Então deixa Deus abalar tudo que é abalável na sua vida. Deixa Deus tirar tudo que é para se perder na sua vida. Não fica tentando manter com as suas mãos. Deixa, porque o que vai sobrar só serão as coisas inabaláveis. E essas coisas vão te dar descanso. Vamos orar. Queria convidar você para ficar em pé nesse momento, os meninos do louvor.
Essa palavra é para mim, tá, gente? Essa palavra é para mim. Só Deus sabe o exercício de fé que eu preciso fazer para descansar nele. Só Deus sabe o esforço que eu tenho que fazer todos os dias para eu falei, cara, teve um dia desses que eu tava parecendo um bobo, porque eu cheguei na frente do espelho e eu falei bem assim, por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Não é o Senhor o seu Salvador? Tem hora que a gente tem que pregar pra gente mesmo. Então, quando você estiver assim, agitado dentro do seu espírito, vai pra frente do espelho e fala, por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Engraçado, eu e a Priscila, a gente está vivendo a nossa pior fase financeira. É a nossa pior fase financeira. Mas nós nunca experimentamos de nos doar tanto. Esses dias, sabe o que estava me agitando? Porque a gente fez um compromisso de sustentar uma criança na África. É aquela adoção filial, né? Aquela adoção que é um projeto Comfort Ruanda. E ele manda, e engraçado porque a gente chorou quando a gente recebeu o perfil da criança que a gente ia adotar e tudo. E esse mês apertadíssimo. Chegou a essa hora, eu falei assim, cara, a gente não tem esse dinheiro. Foi aí que eu fui pra frente do espelho, eu falei, por que está abatido a minha alma? Por que está perturbado dentro de mim? Esse desejo não nasceu do meu coração. Dito e feito, gente. A bênção chegou, nós conseguimos manter o nosso compromisso e vamos conseguir manter o compromisso. E a nossa tendência é melhorar, é se doar mais, porque sabemos que não nasceu do nosso desespero, não nasceu da nossa ansiedade. Nós não estamos pedindo, nós não estamos cansando a Deus. Deus abençoa uma coisa que nasceu do meu não querer, do meu não desejo, mas nasceu do desejo do Senhor. Não foi da minha carência. É bom porque eu me sinto descansado. Eu quero ministrar esse descanso sobre a sua vida hoje. Que você saia daqui descansado. Uma semana de primeira não começa na segunda-feira, tá? Uma semana de primeira começa no domingo. Hoje você vai chegar em casa sabendo que a sua semana vai ser uma semana de fardo leve, de jugo suave, de descanso. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento.